Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 103 do Enem 2020 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre impactos ambientais, mais especificamente sobre a influência do aumento na concentração do gás carbônico, do CO2, para a vida dos organismos aquáticos. Então vamos para o enunciado da questão. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra, ou seja, essa informação aqui está dizendo que o gás carbônico ele é um gás estufa. E o que é um gás estufa? É aquele gás capaz de reter, de absorver a radiação infravermelha que é emitida pela Terra. A gente sabe que a radiação que é proveniente do Sol é a radiação ultravioleta. Quando ela entra na atmosfera, ela incide sobre as superfícies da Terra, emitindo uma radiação infravermelha, que pode ser capturada, que pode ser absorvida na atmosfera por gases conhecidos como gases estufa, como o gás carbônico e principalmente o metano, CH4, certo? Capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite da saturação. Ou seja, o gás carbônico é um dos componentes, é um dos reagentes utilizados no processo de fotossíntese. A fotossíntese nós temos o gás carbônico, CO2, reagindo com a água, produzindo o quê? Glicose, C6H12O6, mais oxigênio. Vou deixar essa reação descrita aqui, que a gente vai precisar dela na hora de analisar as alternativas, certo? Então, o gás carbônico é utilizado no processo de fotossíntese para produzir glicose e oxigênio. Após a fixação pelos organismos autotróficos, ou seja, após a incorporação do CO2 pelos organismos autotróficos na forma de glicose, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, tanto realizada pelos organismos autotróficos, uma vez que as plantas elas apresentam nas suas células tanto os cloroplastos, responsáveis pelo processo de fotossíntese, quanto as mitocôndrias, responsáveis pelo processo de respiração celular. Então, os vegetais, os organismos autotróficos, respiram. Se eles respiram, eles irão utilizar essa glicose produzida na fotossíntese para produzir gás carbônico, uma vez que a fotossíntese, nós temos esta reação, e a respiração celular é o processo inverso. Eu já vou utilizar a glicose mais o oxigênio para produzir gás carbônico, água e energia que será utilizada no metabolismo desses organismos. Tudo bem? Então, o gás retorna ao ambiente pela respiração aeróbica, tanto dos organismos autotróficos quanto dos organismos heterotróficos. Fermentação, na fermentação também há a produção, a liberação do gás carbônico, certo? A fermentação é a metabolização, é a quebra da glicose, produzindo, dentre outros componentes, o gás carbônico, a decomposição, que é um processo extremamente importante, ecologicamente importante, uma vez que faz a ciclagem da matéria orgânica, produzindo, dentre outros componentes, o gás carbônico e nutrientes importantes que serão reabsorvidos pelos organismos vivos, ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. A queima de combustíveis fósseis e queimadas nada mais é do que um processo de combustão que irá liberar gás carbônico. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso de quem? Do CO2, causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas,
o aumento atmosférico da substância, que substância? O CO2, afetará os organismos aquáticos em razão da... Então, o que a questão quer? A questão fala, né, que o CO2 ele tem uma importância ecológica, porém, quando ele está em excesso na atmosfera, ele pode trazer consequências para os organismos aquáticos. E uma coisa que a questão coloca também é que o gás carbônico ele é facilmente solubilizado em água. Então, o que acontece? O que acontece quando o gás carbônico ele entra em contato com a água? Vamos olhar aqui. Então, o CO2, quando entra em contato com a água, nos oceanos ou em outros ambientes aquáticos, há a formação de um ácido. E quando esse ácido reage com a água, ou seja, ele é liberado ali na água, ele é ionizado, ele sofre o processo de ionização. Então, o H2CO3 em contato com a água, esse processo chamado de ionização, ocorre a formação de prótons, H+, mais HCO3, que é o íon bicarbonato. E esse aumento na concentração de íons H+, ou seja, de prótons H+, causa o que a gente chama de acidificação da água, torna a água ácida. E essa acidificação irá prejudicar as atividades biológicas dos organismos que vivem nesse ambiente. Tudo bem? Então, analisando esses aspectos, nós podemos ir para as alternativas. Primeiro, vamos recapitular aqui o comando da questão. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da alternativa A. Redução do potencial hidrogeniônico da água? Certo. A alternativa A já é a nossa alternativa correta, gente. O que a gente observou aqui? Que o gás carbônico, quando reage com a água, forma o ácido carbônico. Esse ácido, quando reage com a água, ele é ionizado, formando prótons H+, e íons bicarbonato. E esse aumento na concentração de prótons faz com que o pH se torne cada vez menor, ou seja, há uma redução no potencial hidrogeniônico. O que pode ter atrapalhado vocês é a palavra escrita por extenso. Potencial hidrogeniônico quer dizer pH. Então, há uma redução do potencial hidrogeniônico da água. É só vocês lembrarem daquela escala. A escala do pH vai de 0 a 14, sendo que no meio, né, nós temos a média, que é a média 7. O pH 7 é considerado neutro, abaixo de 7 eu considero um pH ácido e acima de 7 eu considero um pH básico ou alcalino. Tudo bem? Então, o aumento na concentração de prótons faz com que o pH ele seja reduzido, acidificando a água. Então, a alternativa correta é a alternativa A, tudo bem? Mas vamos analisar as outras alternativas. A alternativa B. Restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes? Não. O que é a aerobiose? A aerobiose é a atividade de organismos aeróbicos. É a capacidade que os organismos aeróbicos têm de utilizar o oxigênio para produzir a sua energia. E o aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera não iria afetar a atividade aerobiótica desses organismos. O que poderia acontecer é aumentar, uma vez que se eu tenho mais gás carbônico, eu vou ter uma maior taxa de fotossíntese e aí eu vou ter uma maior concentração de oxigênio para ser utilizado por esses organismos. Então, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos? Também não. É bem parecido o pensamento, o raciocínio com a alternativa B. Se os autótrofos vão ter mais gás carbônico para utilizar na fotossíntese, eles vão produzir mais oxigênio. Se eu tenho mais oxigênio, eu vou ter
esse gás disponível para outras atividades, né, para os organismos heterótrofos. Então, eu não vou ter uma diminuição da emissão do oxigênio pelos autótrofos. Pelo contrário, eu vou ter um aumento na emissão de oxigênio pelos autótrofos, uma vez que eu terei mais CO2 para ser utilizado na fotossíntese e produzir oxigênio. Tudo bem? Então, não pode ser também a alternativa C. A alternativa D, limitação de transferência de energia entre os seres vivos? Não. Indiretamente, se a gente for fazer um raciocínio mais aprofundado, isso pode ter uma relação, mas não de limitação, e sim de potencializar, de melhorar a transferência de energia entre os seres vivos. Raciocinem comigo. Se eu tenho mais CO2 vai ser utilizado na fotossíntese, nós teremos uma maior incorporação do gás carbônico na forma de glicose, então eu vou ter mais energia lá na base da cadeia alimentar, porque é isso que está falando aqui. Transferência de energia a gente vê nas cadeias alimentares. Se eu tenho uma base, né, os produtores com uma maior incorporação de glicose, vou ter mais energia para introduzir nessa cadeia alimentar. Então, eu não teria uma limitação de transferência de energia entre os seres vivos. Eu teria uma potencialização, uma melhora. Tudo bem? Então, não pode ser também a alternativa D. Por fim, a alternativa E, retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos? Não. O que essa alternativa está dizendo? Que o aumento na concentração do CO2, esse gás ele pode se deslocar para os polos e lá nos polos ser congelados devido à baixa temperatura desses polos. Mas isso não acontece por quê? Porque no Polo Norte, a temperatura média é em torno de menos 34 graus Celsius. E no Polo Sul, essa temperatura média é de menos 48,9 graus Celsius. E para que o CO2 possa se tornar gelo seco, né, para que ele possa ir para o estado sólido, nós precisamos de uma temperatura de menos 78 graus Celsius. Então, essas temperaturas existentes nesses polos não seriam capazes, né, de congelar o gás e causar a retração desse oceano. Tudo bem, gente? Então, a nossa alternativa correta, sem sombra de dúvidas mesmo, é a alternativa A de aprovação, de amor. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo, essa e outras questões do canal, com vários amigos de vocês, com o maior número de amigos de vocês, para que eu possa continuar produzindo esse material de qualidade para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. E o Enem está próximo aí, galera. Vamos intensificar os estudos para que vocês possam ter êxito em relação ao vestibular, né? Para que vocês possam ser aprovados. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.